Oi, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia, mais uma informação. O ministro Alexandre de Moraes parece não temer, né? Ele aumenta a pressão sobre Meta e a rede social de Elon Musk, o X, em ação contra o jornalista Alan dos Santos. Mas, em revés, para Moraes, a justiça norte-americana toma uma decisão. Já tomou uma decisão que deixou o magistrado sem saída. O ministro do STF, ele intensificou a ofensiva contra o jornalista Alan dos Santos, tomando aí decisões sobre a rede social, as redes sociais X e Meta. Fique até o final, pois agora está prestes a explodir. É algo surreal que está acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes, pelo jeito, está prestes a realmente cair. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Como eu disse para vocês, o ministro Moraes aumenta a pressão sobre Meta e X em ação contra Alan dos Santos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, intensificou a ofensiva contra Alan dos Santos, ao ordenar que as gigantes da tecnologia Meta e X forneçam dados detalhados sobre as contas do jornalista investigado. Lembrando aqui a vocês que a Meta, o Zuckerberg, ele já tomou um posicionamento, pode ser politiqueiro, pode ser assim, né, o que ele tem para o momento, né? Algo ele pensando em si próprio, mas ele se posicionou do lado do Donald Trump. Agora, o Elon Musk não preciso nem te dizer, né? Ele é um defensor aí, um defensor da liberdade de expressão e muito crítico ao ministro Alexandre de Moraes. A determinação emitida pelo ministro nesta quarta-feira exige que as plataformas entreguem a Polícia Federal não apenas os dados cadastrais e endereços de IP, mas também o conteúdo das publicações feitas entre junho de 2024 e fevereiro de 2025. Caso as empresas descumpram a ordem, será aplicada uma multa de R$100 mil por dia. Você acha que eles vão cumprir esta determinação do ministro Alexandre de Moraes? Bem, parece que, mais uma vez, o ministro está pagando para ver. Mais uma vez, ele mexe no vespeiro, ainda com vara curta, né? Tem aquele velho ditado que diz, né? Cutucou a onça com a vara curta. Bem, isso cabe ao ministro Alexandre de Moraes. A decisão abrangente e de forte impacto pode trazer muitas consequências ao magistrado. A ordem do ministro é clara e rigorosa. Determina a empresa Meta que forneça diretamente à autoridade policial, no prazo de 10 dias, os dados cadastrais, dados de endereço, IP e a porta lógica de origem utilizados para a criação do perfil Instagram, daí fala aqui o endereço de Alan dos Santos, na data e hora da criação, bem como conteúdo das postagens no período de 1º de junho de 2024 a 1º de fevereiro de 2025. Dos perfis, aí cita os perfis, sobre pena de multa diária de R$100 mil, pessoal. Determino a empresa X Brasil Internet Limitada, que forneça diretamente à autoridade policial, no prazo de 10 dias, os conteúdos das postagens. Pessoal, ele está mexendo com gente grande, mexendo com gente perigosa. Perigosa no sentido assim, Elon Musk, ele defende a liberdade de expressão e o Zuckerberg está disposto, sim, a fazer o mesmo. No entanto, que ele mudou aí as regras, né, da sua plataforma, assim que Donald Trump tomou posse lá nos Estados Unidos. Bem, um histórico de enfrentamento e multas milionárias. As contas de Alan dos Santos já haviam sido suspensas desde fevereiro por determinação de Moraes. Entretanto, a plataforma não forneceu os dados cadastrais exigidos, não cumpriu a ordem do ministro. Inclusive, a Justiça dos Estados Unidos rejeita a ordens de Moraes contra a Rumble.
Em um revés para o ministro Moraes, a justiça norte-americana recusou-se a cumprir suas determinações contra plataformas de vídeo Rumble. Ele vendo que aqui no Brasil ele pode fazer o que ele bem quer, lá nos Estados Unidos, não. A decisão foi tomada pela juíza Mary Scriven, do Tribunal Distrital de Tampa, na Flórida. A Mary, a juíza, argumentou que não há nenhuma evidência de que o governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos, nem qualquer outra entidade relevante tenha tentado cumprir as ordens emitidas por Moraes. A magistrada destacou que o ministro desconsiderou mecanismos legais internacionais. Pois é, pessoal. Ele está, assim, assinando ali tudo que pode vir como sanções para ele. Como, por exemplo, ele recebeu um alerta de um dos integrantes do Palácio do Planalto que ele não pode pisar em solo americano. Por quê? Porque ele corre o risco de ser preso. A Rumble, a rede social, até celebrou a decisão da juíza com uma vitória para a liberdade de expressão e declarou que o veredito envia uma forte mensagem aos governos estrangeiros de que eles não podem contornar, ou seja, ao ministro Alexandre de Moraes, que eles não podem contornar as leis dos Estados Unidos e impor censura às plataformas norte-americanas. O advogado da Rumble, ele classificou as ordens do ministro como censura e ressaltou que pensar diferente não é crime nos Estados Unidos, na América. Ele criticou a tentativa do STF de interferir em contas de um residente político brasileiro, que é o Alan dos Santos, que vive em solo americano, possui contas bancárias nos Estados Unidos e monetiza conteúdo digital na plataforma. Pois é, pessoal. Mas, pelo jeito, o ministro ainda continua com as suas ações, tentando aí mostrar que ele tem o poder, tipo um cetro, né? que pode fazer o que bem quer. Mas vamos esperar a resposta do X e da Meta, né? Da plataforma. A Rumble já tomou aí decisão. E a decisão da justiça norte-americana coloca um novo obstáculo às tentativas da corte de reprimir discursos que considera prejudiciais. O ministro Alexandre de Moraes, que tem liderado aí, aliás, um movimento assim, autoritário, vamos dizer assim, contra a desinformação, agora se vê diante de um impasse internacional, enquanto as Big Techs operam sob forte pressão judicial no Brasil. Vocês viram aí a determinação do ministro ontem, né? Nos Estados Unidos, a interpretação da liberdade de expressão impede que medidas semelhantes sejam implementadas sem a devida tramitação legal. Pois é, pessoal, a tensão entre o STF e as plataformas digitais continuam a crescer, com implicações que podem reverberar em futuros embates entre legislações nacionais e os direitos fundamentais protegidos em territórios americanos. Como eu disse para vocês, sanções já estão sendo preparadas, já disse isso em outros vídeos. Nós recebemos informações que congressistas americanos já preparam documentos para impedir que o ministro relator aí dos atos do dia 8 de janeiro, este que tomou aí novamente uma decisão, e particularmente agravante quando sabemos que a ordem judicial é para censurar contas dentro dos Estados Unidos de um residente norte-americano, um residente político brasileiro que mantém contas bancárias dentro dos Estados Unidos. Isto foi a fala do advogado da Rumble. E a ordem também pede para parar o fluxo de fundos, monetização das contas para esse residente político. Ou seja, eles não vão permitir. Você acha que a Meta e o X vão mandar aí resposta para o Alexandre de Moraes? Vocês acham que eles vão pagar multas? Enfim, o ministro Moraes aumenta a pressão aí contra as redes sociais, que podem aumentar a pressão aí a respeito de suas decisões também. É muito sério isso que está acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes, pelo jeito, né, nós estamos aqui vendo, pelo jeito,
está pagando para ver. O ministro determinou que as empresas X e Meta informem à Polícia Federal os dados relativos a perfis utilizados pelo jornalista Alan dos Santos, sob pena de multa de R$ 100.000 por dia, em caso de descumprimento. Ele atendeu ao pedido da Polícia Federal em um inquérito aberto em julho do ano passado para investigar o suposto envolvimento do jornalista em supostos crimes nas redes sociais. As plataformas terão que fornecer dados cadastrais do endereço IP e a porta lógica de origem utilizada para a criação dos perfis tanto do X quanto do Instagram desde 1º de fevereiro deste ano. Alan dos Santos também é alvo de um pedido de prisão, mas está exilado nos Estados Unidos e protegido por autoridades de grande peso, principalmente de Donald Trump, pela rede social, advogados da rede social Rumble, pela rede social do Donald Trump. Então, Alan dos Santos está tranquilo. Agora, já o ministro Alexandre de Moraes, ele não pode pisar em solo americano, porque, como houve lá um alerta de um dos interlocutores do Palácio do Planalto, ele pode sim ser preso. Ele tem uma ação movida lá dos Estados Unidos, da justiça americana, contra ele, né? Então, vou finalizando aqui este vídeo. É muito importante, amigo e amiga, que você deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o assunto, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e Deus abençoe a todos.